Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20, que vai nos dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem como aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão: ele aqui ou ele ali, não vedes, não sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, a salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntos moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, e um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém, meus irmãos? Esta palavra que se encontra no livro de Lucas, Lucas vai narrar esta palavra para que a gente possa entender como é que vai ser a vinda do Filho do Homem. Como é que vai ser a vinda do Filho de Deus? A gente vê que vai ser algo que vai ser sem esperar. Jesus Cristo, ele está nos alertando que quando alguém falar que já está acontecendo, que ele já está vindo, que está ali, que está lá, não acredite e nem sigas, porque ele dá algumas diretrizes de como será a vinda dele. E ele nos alerta para que nós não fiquemos despercebidos quando ele voltar e quando ele vir buscar a sua igreja. Ele nos alerta como nós temos que nos comportar, como nós temos que viver, para que naquele grande dia nós possamos escutar o som da trombeta. Pois bem, no verso 20, a gente vai ver os fariseus interrogando Jesus Cristo acerca de quando é que vai vir o reino de Deus. Ele vai falar, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu ele e disse: o reino de Deus não vem como aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Os fariseus estavam querendo saber de fato como era que ia ser o reino de Deus, como é que ia acontecer. Jesus Cristo vai dizer: o reino de Deus não vem por aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus Cristo estava dizendo para aqueles fariseus que ele era o reino de Deus, que estava entre eles. Mas lá em João vai dizer: e veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas quanto todos receberam, ele lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. O reino de Deus é fazer a vontade do Pai. O reino de Deus é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele está entre nós. Ainda ressoa essa resposta de Jesus Cristo nos tempos que nós vivemos hoje. Porque muitos se perguntam, como fariseu: o que é o reino? Onde está o reino de Deus? Como é que a gente pode imaginar o reino de Deus? Um paraíso onde todos vão viver ali em harmonia, em alegria. A Bíblia nos relata que não vai ter mais choro, nem pranto. Ele vai ali enxugar todas as lágrimas. E Jesus Cristo está nos alertando como é o reino de Deus. E naquele instante, ele fala para aqueles fariseus que estavam ali interrogando ele: o reino de Deus não vem como aparência exterior. Jesus Cristo estava dizendo: nem dirão ele aqui ou ele ali, porque esse que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos filhos do homem e não o vereis. E diz-vos-ão: eis aqui ou eis ali, não vedes nem os siga. O que Jesus Cristo estava querendo dizer para os discípulos ali e para aquelas pessoas que estavam interrogando, que vai vir dias que alguém vai dizer que já está acontecendo a vinda do Filho do Homem, que as coisas que está acontecendo é o Filho do Homem vindo, sendo que o próprio Jesus disse que nem o Pai, que nem ninguém, nem o Filho, sabe o dia, mas só o Pai. E Jesus Cristo estava dizendo: olha, mas para que você veja o reino de Deus, siga o que ele deixou. Jesus Cristo, em outra palavra, está dizendo: siga o que o Filho, o que eu deixei aqui neste mundo. Porque o reino de Deus está entre vós. E para a gente saber de fato o que é o reino de Deus, nós temos que viver a palavra. Porque é a palavra que vai nos assegurar quando ele voltar e quando ele vier buscar o seu povo escolhido. Ele dá um alerta aqui, ele vai falar: dias virão em que desejareis ver o Filho do Homem e não me vereis. Não vedes, não os siga. Esses que diz: está ali ou está aqui. Ele vai falar mais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade interior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Olha como Jesus compara. Igual um relâmpago, quando a gente vê que está um dia chuvoso, que está ali trovejando, relampejando, a gente vê como é que dá aquele clarão, mas não fica, ele aparece e some, num piscar de olhos. Vem e ilumina aquela parte de um lado ao outro, mas na mesma hora ele some e é rápido. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo começa a nos dizer: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Olha que Jesus está dizendo, antes dessas coisas acontecer, primeiro ele vai padecer, primeiro vão humilhar, e esta geração não vai aceitar. O que a gente vê nos tempos de hoje também, essa geração trocando Jesus Cristo por qualquer outra coisa. Esta geração trocando Jesus Cristo por um prazer momentâneo, algumas horas de felicidade, que para eles acha que está vivendo as suas vidas de qualquer jeito, curtindo, fazendo o que quer, é felicidade. Esta geração está trocando Jesus Cristo por momentos passageiros que não vai durar. E Jesus vai dizer, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Olha como Jesus também está comparando. Quando é a vinda do Filho do Homem, quando ele vai voltar, ele está dizendo, olha, primeiro ele fala, porque como um relâmpago ilumina desde a extremidade interior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas ele vai falar, e como aconteceu nos dias de Noé, e vale a pena a gente fazer uma reflexão. A Bíblia diz que ali era uma geração corrupta, perversa e má. Mas a Bíblia diz que Noé andou com Deus e Deus viu no meio de todos aqueles ali um homem que achou graça aos olhos de Deus. Agora Deus manda que Noé construísse uma arca. E Noé, eu posso imaginar, pegando as madeiras, pegando suas ferramentas, indo construir a arca em um monte bem alto, e o povo chamando Noé de maluco, e o povo escarnecendo de Noé, e o povo dizendo que Noé não batia certo, que não ia chover, porque estava muitos anos lá sem chover. É assim nos tempos de hoje, quando nós queremos seguir a Jesus Cristo, fazendo aquilo que é certo, o que a palavra nos diz para a gente fazer. Quando nós agora andávamos nas trevas e agora veio para a luz aquelas pessoas que nós achávamos que eram nossos amigos, fica escarnecendo, que é falso crente, que se esconde atrás da Bíblia, que não está vendo mudança nenhuma. Mas Noé não se abateu, porque Noé conheceu a voz de quem falou com ele. E Noé ia fazendo a sua arca, indo todo dia ali para aquele monte e fazendo o que Deus mandou, tudo certinho. E assim nós temos que fazer: pregar o Evangelho, falar da transformação que Deus faz na vida de um vil pecador, mostrar para essas pessoas que ainda há esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Um mundo perverso, tem uma passagem na Bíblia que ali aqueles homens pedem sinais para Jesus. Jesus vai falar, uma geração má e perversa me pede sinal, não terá outro sinal a não ser o de Jonas. E do mesmo jeito é esta geração que nós vivemos hoje. Mas ainda há vários Noés, que ainda ouve a voz de Deus, que ainda mesmo sendo caluniado, mesmo sendo ali, ou mesmo ouvindo palavras que vai machucar, ainda sabe que o Redentor vive e no dia certo ele se levantará, porque aquele grande dia está próximo, aquele grande dia está chegando. Porque a Bíblia nos assegura que quando a gente visse tudo o que está acontecendo aí, é o princípio das dores. E a gente está vendo o que está acontecendo em alguns estados.
A gente está vendo a Bíblia falar há mais de 2000 anos atrás que vai ser pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e ali vai, tudo a Bíblia está nos apontando à volta de Jesus Cristo. E o próprio Jesus agora está falando aqui para seus discípulos e para nós hoje, nos tempos de hoje. Olha, quando ele vai falar, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como Jesus, eles comia, ele bebia, eles casavam, dava-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu tudo. É só a gente parar para conversar com algumas pessoas e falar que Jesus Cristo está voltando. E muitas dessas pessoas ficam escarnecendo, dando risada. Ah, eu já vi falar isso desde quando eu era novo. Minha avó falava isso. E Jesus nunca voltou. Pessoas ainda estão se comportando como nos dias de Noé. E graças a Deus que não só Noé naquela geração, porque só foi Noé que achou graça aos olhos de Deus. Hoje tem muitas pessoas que Deus acha graça aos seus olhos, que ainda assim, uma geração perversa e má, uma geração que está agora, um governo que está agora inculcando na mente das pessoas que o errado está certo e o certo está errado. Mesmo assim, ainda tem homens e mulheres, jovens, e que ainda se dobra diante de Deus, e que ainda busca a servir a Deus em espírito e verdade. Não podemos, meus irmãos, ficar olhando para um lado nem para o outro, porque nós temos que olhar para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Quem é limpo, se limpe-se mais. Quem é sujo, continue na prática da imundícia, porque ele vai voltar para dar o galardão àquele que fazer as suas obras aqui na terra. Jesus Cristo não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ainda que passe os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. O reino de Deus está entre nós. E aqui ele nos alerta para que a gente não fique assim, disperso como naqueles dias de Noé. E ele diz, só se deram conta quando Noé entrou na arca e o dilúvio desceu. Aí aqueles que estavam chamando Noé de maluco, correram, eu creio, para a arca, para bater na porta, quantas marcas de unha ali aquele povo deixou para Noé abrir a porta. Mas a Bíblia disse que Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus, porque se Deus não fecha, talvez Noé abria para alguém entrar. Mas foi o próprio Deus, porque a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. E assim como foi nos dias de Noé, nós estamos vendo essa geração vivendo, comendo, bebendo, casava, dava-se casamento, até que o dilúvio chegou. Mas Jesus Cristo ainda continua. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Olha como Jesus Cristo agora compara. Assim foi lá em Sodoma. Assim foi nos dias de Ló. E quem era Ló? Vale a pena também fazer uma reflexão. Era o sobrinho de Abraão, que quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que emana leite e mel, e que vai ser sua por herança. Abraão chamou Ló, e eles foram, mas quando chegou em um determinado ponto,
Os dois não podia mais ficar no mesmo lugar, porque tudo que um tinha, o outro também tinha. As bênçãos, as riquezas de Abraão também recaiu sobre a vida de Ló, e eles tinham muita ovelha, ao ponto dos pastores brigar por espaço. E agora Abraão chama Ló e diz: não tem como mais a gente seguir. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Agora escolhe para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou para ali, para Sodoma, e viu aqueles pastos verdes e disse: é para lá que eu vou. É lá que eu vou me dar de bem. E a Bíblia diz que Abraão ficou no deserto, mas Ló foi para lá e viu aquela terra toda verdejante. E quando chegou lá, era um povo idólatra, era um povo maligno, era um povo que não se via a Deus, era um povo que fazia muitas coisas que Deus não estava se agradando, ao ponto de Deus mandar os anjos e aparecer para Abraão. E Abraão vai dizer: se tiver 50 justos, e Deus vai dizer: eu não destruo. E se tiver 40, eu não destruo. E se tiver 30, 20, 10, eu não destruo a cidade. Mas só tinha ali Ló. Os anjos apareceu, e quando aqueles homens de Sodoma e Gomorra viram os anjos entrou na casa de Ló. Aqueles homens queriam pegar os anjos para manter relação com ele, ao ponto de Ló oferecer suas 2 filhas, que ainda era virgem. E os homens não quiseram, porque eram malignos, porque era uma geração perversa, porque não temia a Deus, porque não tinha o temor a Deus. Isso é nós pegarmos e olhar para este mundo e ver como é que está acontecendo, pessoas matando outras sem motivo nenhum, por um objeto que pode comprar. Pessoas acabando com a vida, com os sonhos, pisando nas outras, fazendo maldade, assim como estava no tempo de Ló. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas esse povo aqui não dava importância àquilo que vem do alto. Não dava importância à lei de Moisés. Não dava importância aos mandamentos. Esse povo era um povo idólatra. Era um povo que só pensava em satisfazer o seu ego. Era um povo que estava ali querendo ter os prazeres carnais, mas estava longe das coisas espirituais. Aí Jesus Cristo vai dizer: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo continua nos alertando pela palavra. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Olha como Jesus Cristo nos dá algumas diretrizes, nos fala, nos alerta para que naquele dia, se tiver no telhado, não desça. Não se importe, Jesus estava falando, não se importe com as coisas que vão ficar aqui. Não volte para trás. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la. E qualquer que perder, salvá-la. O que é isso que Jesus estava dizendo? Quem está querendo salvar sua vida, quem não quer salvar sua vida?
que não quer ali em um desespero, sabendo que está correndo risco de morte ali, e não quer salvar sua vida, mas Jesus Cristo estava dizendo: olha, aqueles que quiser que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, porque nesse sentido espiritual ele estava dizendo que quem for atrás de outro que não seja Jesus Cristo, a vida desse será perdida. Jesus Cristo está dizendo: quem quiser salvar a sua vida pelas suas próprias forças, pelos seus próprios entendimentos, pelos seus próprios entendimentos ali, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida, a salvará. Quem perder a sua vida, Jesus estava dizendo, quem quiser renunciar a sua vida aqui, os prazeres, como esses homens de Sodoma e Gomorra, como esses homens aqui no tempo de Noé, quem quiser perder a sua vida, aquilo que o mundo está oferecendo por amor de Cristo, vai salvar. Mas quem quiser se deleitar nos seus prazeres, viver uma vida pecaminosa, viver uma vida errônea, uma vida que vai levar ao abismo, vai perder no dia que o Filho do Homem vier. E aqui está uma alta reflexão. Eu quero salvar minha vida, mas de que forma eu quero que a minha vida seja salva? Qual é a forma que eu estou caminhando para que a minha vida seja salva? E essa forma tem que ser pelo caminho, tem que ser pela verdade, tem que ser pela vida, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas a palavra continua dizendo: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Olha como ele continua nos alertando. Vai estar numa cama dois, dormindo, um será tomado e outro deixado. E para que eu não seja deixado aqui, eu tenho que me enquadrar na vontade de Jesus Cristo, na vontade do Pai. Eu tenho que adorar Ele em espírito e em verdade, colocar Ele acima de tudo e de todas as coisas. Jesus Cristo ainda vai dizer: duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E para finalizar, no versículo 37, os discípulos perguntam, e respondendo, disse-lhe: onde, Senhor? E eles disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Os discípulos estavam perguntando: aonde será deixado? Aonde será tomado um e deixado o outro? Aí Jesus vai dizer: aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Porque o Espírito vai voltar para Ele. E é Ele que vai dar a direção para onde o Espírito que há no homem vai. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja limpa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que eu e você possa fazer uma reflexão, meu irmão, nesta manhã, que a vinda do Filho de Deus está próxima. E para onde é que eu estou caminhando? Como é que eu estou querendo salvar a minha vida? Pelos motivos certos ou pelo aquilo que eu acho que está certo? Porque salvação só existe em um nome, que é Jesus Cristo. E todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz lá em João que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas também nos afirma que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Que esta palavra possa fazer guarita no nosso coração e que nós possamos refletir no dia de hoje que salvação só em Jesus Cristo e Ele está voltando. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta reflexão, nesta manhã. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus.